Olá, hoje eu vou fazer minhas considerações finais sobre a minha experiência com a minha Nitro X1000. Tá? A Nitro X1000, como o nome diz, X1000 é uma arma de calibre 5,5 fabricada pela CBC na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. É uma carabina de pressão considerada Magnum. Ela tem 1,20 m de comprimento. Ela dá 1000 FPS de velocidade, como diz o nome, na sua melhor equação, com o chumbo adequado. E ela tem despeja uma energia na boca do cano de 42 joules, segundo o fabricante. Muito bem, então essa arma aqui foi a minha terceira aquisição de carabinas de ar, agora depois de idoso, que eu voltei ao tiro. Tinha décadas que eu não atirava, mas eu voltei em 2017, comprei uma de baixa potência, fui com ela até um limite de 60 metros, mas a consistência consegui com ela 50 metros, então fiz bons disparos com ela 50 metros, ela me atendeu bem até 50 metros, uma carabina de mola, uma SPA-B33, depois eu comprei e fui fazendo escolinha, né? Primeiro me adaptei bem, quando tirei tudo, espremi bem essa SPA-B33, essa carabina de mola, de cano fixo, eu parti para uma Hudson Striker Edge com um gás RAM Vortex 60 kg, e ela foi muito bem, muito precisa, embora muito potente, foi difícil pegar a manha dela, foi muito bem até os 100 metros. Ela era muito precisa, a carabina realmente precisa, a ponto de acertar moedinhas de 25 centavos, com mira aberta em pé sem apoio, a 35 metros. E eu queria ir mais, eu fui a 50 com uma, fui a 100 com a outra e queria ir além dos 100 metros. Então eu parti para a compra de uma carabina Magnum, que tivesse mais velocidade, mais potência, para ir mais longe também no calibre 5,5, por isso eu escolhi a Nitro X1000. Foi a minha opção, eu tinha um leque de 3, já expliquei isso em outros vídeos, e fiquei com a Nitro X1000. Eu fiz um unboxing dela há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, fiz o review, e fiz uma primeira análise dela naquela época, dizendo que ainda não seria definitiva, porque eu precisava de mais tempo com ela. Agora chegou a vez de fazer a minha, deixar aqui a minha experiência, com minha opinião definitiva sobre esta arma aqui, conforme prometido para vocês. Então, o objetivo era ir além dos 100 metros, mas para ir além dos 100 metros, obviamente eu comecei atirando a distâncias pequenas, para sentir a arma, para ver como é que era a reação dela, as características dela. E nessa experiência de começar a atirar em 10, 20, 25, 30, 40 metros, até 50 metros aqui na área que eu moro, o espaço que eu tinha maior era esse, eu comecei meio desiludido com a arma. Era muito potente, realmente a arma é muito potente, despeja uma potência imensa pelo cano. Ela tem características muito especiais, eu não tinha a manha dela ainda, não sabia de alguns detalhes, e eu atirava e estranhava. Primeiro o coice que ela dá, e o estampido que ela faz é imenso. Eu comecei atirando com chumbinhos muito leves, isso para você ver como é que é uma escola, né? Não adianta o cara comprar uma máquina dessa aqui e sair querendo atirar logo de primeira, porque ele vai se perder. Eu que já tinha uma longa experiência com carabinas mais fracas, com essa aqui já foi uma dificuldade para pegar a manha dela. Imagina se eu nunca tivesse atirado com outras carabinas. E ainda mais a Hudson foi uma excelente escola, né? Porque ela é uma carabina muito potente também. Então essa aqui eu comecei tirando com chumbos de sniper de abolô de 0,85 grama. São chumbos muito leves, são chumbos muito baratinhos, mas que para mim são excelentes, dão um custo-benefício ótimo, mas com uma arma tão potente como essa, um chumbo leve, a tendência é que ele possa variar um pouquinho. Ele tende a variar um pouquinho. Quanto mais distância, maior a variação, naturalmente. Mas eu reparei que eu atirava e nos disparos mais longos, 40 metros, 50 metros, mesmo nos menores, eu percebia essa falha, né? essa tendência dela não, o ponto de impacto não ser aonde eu estava fazendo a visada. Eu percebia isso e compensava essas coisas assim de visada por instinto nas latinhas a 10, 15, 20, 25 metros, a 30,
Mas quando chegava nos 40, 50 metros era meio difícil, porque eu sentia que o disparo estava indo muito para a esquerda, muito para a esquerda, sempre para a esquerda. Eles não é, eles agrupavam. Ela tem uma consistência de agrupamento, então ela tem uma precisão boa, porque agrupa bem. Os disparos sempre batem juntinhos no mesmo ponto, não no ponto que eu estava tirando, ele sempre caía para a esquerda. Aí eu falei, não é possível, puxei toda a alça de mira para um lado para ver se eu conseguia fazer com que o disparo viesse mais para a direita, né? Ele vinha um pouquinho, obviamente, porque eu puxava toda a alça de mira para a direita, então o disparo tendia a ir para o ponto de impacto mais à direita, mas nunca no alvo, nunca no alvo. E estava difícil. Eu cheguei ao máximo de regulagem disso aqui e não deu jeito. E eu fiquei muito desgostoso com isso, tive que começar a fazer compensação visual, puxar um pouquinho para a direita para poder acertar o alvo. Então tinha o alvo, eu regulava tudo para a direita, ainda botava um pouquinho mais para a direita, eu sentia pela distância qual era, pela experiência, dois disparos, via onde estava pegando, e aí fazia a compensação e acertava. E fui trabalhando com ela assim muito tempo, mais de um ano, e ao mesmo tempo que era gostoso tirar com a carabina de alta potência, também tinha esse problema que me deixava muito desgostoso. Mas eu fui pegando a manha dela. Nesse tempo eu fui sentindo como ela funcionava e, e quais eram as características para atirar melhor com ela, embora ela mantivesse esse problema de puxar o disparo sempre um pouco para a direita. Os pontos que eu senti imediatamente logo que eu comecei a usar a arma foram, além desse problema de ter os disparos fugindo para a direita, foi que a arma é pesada, ela pesa mais de 4 quilos. Eu senti que ela. Então você tem que fazer uma visada, embora seja estável, por ser pesada, ela é mais estável, mas você tem que se acostumar com ela, senão seu braço cansa, balança, fica difícil. Quando você se acostuma, o próprio peso dela ajuda a fazer essa estabilidade, quando, no meu caso, que eu tiro em pé sem apoio. Outra coisa também que eu senti, a dificuldade para quebrar o cano, armar a arma. Eu não sou um cara muito grande, eu tenho 1,73 m, então essa minha pegada, vamos dizer assim, essa minha altura de mão para pegar no muzzle, eu tenho que apoiar a arma na virilha e fazer um esforço danado para poder puxar. São peso equivalente a 27 quilos, se não me engano, para poder puxar esse cano aqui. É um cano pesado de puxar, é um gajão muito violento, então você tem que puxar com força e tem que fazer a puxada de acordo, não pode vacilar na puxada, tem que puxar até ela né, armar e você poder então voltar e atirar. Soltar um cano numa condição dessa, com uma potência dessa, é perder a arma. Então eu senti isso, o peso da arma, a dificuldade imensa de armar. Eu cheguei a ficar com um problema aqui no ombro, de dolorido, muscular e tudo mais, por causa da repetição do movimento de armar. Eu não tinha pego a manha dela ainda. E a outra coisa que me assustou, porque eu comecei usando um chumbinho muito leve, que era o sniper de avolô, era um estampido extremamente alto. Tinha lugares que eu atirava assim, os primeiros disparos, quem viu o vídeo lembra, tinha um cavalinho perto, assim, o cavalo se assustou com o disparo. Tinha horas que eu me assustei. Cheguei a parar de atirar porque eu falei, vai chamar muita atenção, embora eu estivesse no ambiente rural. Teve uma viagem que eu fiz, que eu fui para uma chácarazinha, um sítiozinho, que eu fui para passar umas férias, e chegando lá, fui atirar com a X1000, o pipoco foi tão alto, ecoou tão alto lá na região, que eu dei alguns disparos e no dia seguinte tinha um carro da polícia militar na porta lá na porteira lá do sítio, que ele não sabia o que estava acontecendo. Até explicar que focinho de porco na tomada, né, que era uma arma de ar comprimido, pressão, permitido, sem problema, coisa e tal. Foi chato porque chamou a atenção demais dos vizinhos que chegaram a reclamar com a polícia sobre isso. Tudo bem, foi resolvido, mas eu evitei de atirar com ela lá por causa disso. Então eu descobri também, obviamente, que quanto mais pesado o chumbo, menor a velocidade na boca do cano. Diminui a velocidade, mas também aumenta a precisão. O chumbo mais pesado ele viaja melhor, né? É menos sujeito a efeitos da natureza, como vento, por exemplo. Então, e por ser mais pesado e um pouco mais lento, não tão alta velocidade assim, ele também faz um barulho menor no disparo, a estampida é menor. Então,
Comecei a usar chumbinhos da Gamo, de 1 grama. Usei muito chumbinho Gamo Pro Mate, que é o cabeça chata, o Pro Hunter, o Pro Magnum. E posteriormente fui testando vários chumbos. Até que cheguei num chumbo que eu considerei o ideal para ela, que foi a melhor equação que eu encontrei para minha arma aqui, que foi o chumbo da rifle da série Premium, chamado Rifle Round, com 1,21 grama, foi o que me deu o melhor resultado. Ele foi preciso, ele foi bastante longe, com precisão e carregando bastante energia. Então eu continuei testando chumbos, né? Eu testei chumbos de todo tipo, de todo peso, desde os mais leves, que era o Sniper Diabolô, de 0,85, usei os gamos de 1 grama, usei vários outros chumbos de 1 grama, de várias outras fabricantes, outras marcas, usei slugs, usei uma diversificação grande, usei chumbos de ponta oca, usei chumbos de ponta cônica, usei de pontinha redonda, usei aqueles que não são chumbos, são ligas especiais com uma jaqueta de polímero, tipo, deixa eu ver, o Prometheus, por exemplo, né? Esse tipo de chumbo usei. E mostro tudo isso nos vídeos, tenho experiência com todos eles, tanto o estampido, a precisão, enfim, uma série de coisas. E decidi que com essa experiência toda comecei atirando até, vamos dizer assim, uns 15, 20 metros eu uso o Sniper Diabolô. Para treino diário meu, para não ficar sem atirar, porque eu gosto de atirar de qualquer maneira, eu uso o Sniper Diabolô. Para distâncias acima de 25 até 100 metros, eu gosto de usar o Promax. Foi uma ótima descoberta o Promax. Ele é 0,94 grama, um pouco mais pesado que o Sniper Diabolô, besteirinha de leve em relação aos chumbos da Gamo. Porém, ele tem uma liga mais dura um pouquinho. Ele voa muito bem, se adaptou bem. É um chumbinho, como todo mundo fala, um chumbinho muito coringa. Mas o melhor chumbo para essa arma, em qualquer distância, principalmente nas longas distâncias, é o Rifle Round da série Premium. Muito, muito bom, muito bom. É o que eu guardo, é um chumbo um pouquinho mais caro, então eu não atiro tanto com ele assim, só quando eu vou para lugares onde eu tenho uma cancha grande, uma área grande, uma distância grande para atirar. Eu gosto de atirar em longas distâncias, então eu uso o round para esse tipo de disparo. No mais, normalmente, 90% das vezes eu uso o rifle Promax. De todos esses chumbos de formatos e pesos diferentes, cada um tem uma função, né? Uns são de penetração, outros são de impacto, outros são de marcação especial. Realmente os chumbos de formato Diabolô, com a cabeça arredondada, saia pronunciada, cintura pronunciada, saia ampla, foram os que melhor se deram com essa arma. Eles realmente funcionaram muito bem. Então, eu descartei a utilização de outros tipos de chumbo com ela, que fossem ponta oca, ponta cônica, tipo diferente do Diabolô. Então, ponto de val, não gostei também. O que melhor se deu com essa Nitro X1000, com a minha, pode ser com outras pessoas, pode acontecer diferente. Mas a minha preferiu, ficou melhor, se desenvolveu melhor, eu consegui melhores resultados com os chumbos tipo Diabolô. Né? O chumbo Round, ele tem uma cabeça semicircular, uma saia bem pronunciada, uma cintura bem apertada, vamos dizer assim, em relação à cabeça, e ele funciona muito bem. É muito bom mesmo em relação à precisão e principalmente à distância que ele atinge. Como eu falei, eu comecei tirando distâncias menores, óbvio, né? Porque eu perguntei para as pessoas que mais tinham experiência com essa arma, e perguntei até para um amigo que é muito chegado na CBC, tem fácil circulação e acesso à CBC. Então eu perguntei a ele, vem cá, as armas da CBC, principalmente a Nitro X1000, sai regulada de fábrica para que distância? Qual é a regulagem que eles deixam na arma aqui?
Ah, é 10 metros. A distância que eles deixam regular do alço de milha para 10 metros. Aí eu falei, pô, por conta daquele problema que eu estava tendo de não conseguir acertar, né, do desvio. Então eu comecei tirando 10 metros, parti para 20, foi tirando a 30, 40, 50, 40, 50 metros, comecei a perceber essa muito forte, essa percepção de os disparos estão caindo à direita. Embora tenha, vamos dizer assim, uma consistência de agrupamento, eu atiro lá no alvo, está no ponto da minha visada, e os disparos começam a agrupar muito bem agrupados, porém à direita. Então era complicado, né? Mas aí, ainda assim, eu continuei atirando, fazendo minhas compensações e fui atirando de 50, 60, 80, 100, 110, 120, 130, 140 metros, 150 metros, 170 metros, 180 metros. Eu tentei a 200 metros, ainda não consegui nada a 200 metros, mas reparei que a melhor distância para eu, com minha capacidade de visão e com o conjunto que eu uso de munição e arma, a melhor distância para mim é de 150 metros. O manual diz que a arma tem um alcance total de 400 metros mais ou menos. Eu acho que ela vai, pela minha experiência com ela, ela vai bem. Ela tem uma certa precisão para você acertar em latas um pouco maiores. A 200 metros ela vai pegar bem, porque a 150 metros, a 160, 170 metros, ela varou latinhas de aço, não são latinhas de alumínio não, latinhas de aço, aquelas de extrato de tomate pequenininhas. Ela varou a latinha cheia d'água, entrou de um lado, atravessou o meio líquido, saiu da outra parede, fácil, né? Nem faca quente na manteiga. Então eu cheguei onde eu queria com ela, passei, fui além até, mas hoje em dia eu me mantenho, vamos dizer assim, eu acho que eu tenho que gostaria mais de praticar mais disparos com ela a 150 metros. Mais que isso, para mim já não está dando muito não. Mas para a arma ela vai além. Mas 150 para mim, e junto com ela, é perfeito. Uou! Belos voos! Uau! Lindo! Uau! Lindo! Lindo espirro, hein? Oh! Você pegou nela, hein? De novo nas dentadas. Mais uma. Pé. Outra. Nela de novo. Opa, lindo! Espetacular, hein? Lindo, lindo, lindo. Belíssimo. Yes. Hit. Eita, lindo. Foi difícil. Bom, depois desses 3 anos de uso, mais de 3 anos de uso e milhares de disparos, sem nunca ter aberto a máquina dela, tudo que eu faço é mantê-la limpa. De vez em quando, a cada 6 meses, eu não parei de fazer esse negócio de 200 tiros, empacando, acho isso uma besteira, quase estraguei minha adição por causa disso. A cada 6 meses, mais ou menos, eu faço uma limpeza de cano, mantenho ela sempre limpa, lubrificada, atiro com ela pelo menos uma vez por semana, né? Porque a arma parada também é igual carro, se ficar parado, estraga, tem que usar. Então, com todo esse uso, com toda essa experiência, ela tem a minha carabina, essa aqui particularmente, deu os seguintes problemas. Nem tudo são flores, né? Então eu tive 2 problemas com ela, apenas 2. O problema do
aparelho de mira, né? Que eu não estava conseguindo colocar o chumbo no meu ponto de visada, como eu falei, sempre tendia a cair para a direita. E o outro problema que eu tive, que até fiquei um pouco preocupado na época, foi esse parafuso de fixação aqui do chassi, né, composto pela telha aqui, guarda-mão, né, que é tudo integrado. Isso aqui é um polímero reforçado, guarda-mão, o grip, aqui no caso a coronha, thumb hold, tá vendo? Coronha vazada, skeleton, tem essa almofada especial aqui mais macia, ajuda a absorver realmente o impacto. Ela realmente é coiçuda, essa arma. E o problema que me deu foi justamente não ter verificado com a frequência devida o aperto desse parafuso aqui, desse daqui do outro lado, né, simétrico a ele, e esse aqui de prender a arma no fundo. Então isso aqui é uma coisa que você deve fazer com frequência, né? Pelo menos uma vez por mês, dar uma verificada no aperto disso aqui. A minha nunca tinha demonstrado esse problema, porém um desses parafusos, quando eu cheguei numa sessão de tiros, que eu tinha saído pro riachinho, lá para a roça, né, uma área rural para atirar, quando eu voltei eu percebi que não tinha a cabeça do parafuso. Aí eu falei, poxa, que chato, o parafuso afrouxou e caiu. Aí verifiquei os outros, estavam presos, comprei um parafuso novo, mandei vir um parafuso original novo. Quando fui colocar o parafuso não entrava. Falei, coisa estranha, não entra o parafuso aqui. Na verdade, o que aconteceu, ela é tão trancuda, ela dá tanto tranco lá, né, que o parafuso quebrou, né, uma parte dele ficou lá dentro presa, não o suficiente para prender a telha na parte mecânica, mas ficou presa lá dentro da parte metálica. E aí? E para tirar? Putz, eu queria botar um novo, não conseguia botar porque tinha um pedaço de parafuso preso lá dentro, sem cabeça para conseguir arrancar. Então, com muita pesquisa, eu ia levar um torneiro para fazer isso e acabar me aborrecendo, porque, sabe, eu sou contra você entregar a sua arma na mão de outras pessoas, porque 90% dos armeiros que se dizem armeiros aí, na verdade, são os gambiarristas da pior qualidade. Você vai levar sua arma, ela vai voltar pior do que já foi, ou estragada, ou o cara vai arranhar, vai estragar. Assistência técnica, nem pensar, você vai se aborrecer mais ainda. Todo mundo que manda para assistência técnica demora, volta com o mesmo defeito, volta com mais defeitos, volta pior do que foi, entendeu? Então, como eu optei por, mesmo com problema de mira, não mandar para assistência técnica, não ia ser dessa vez por causa do parafuso que eu ia mandar para algum lugar também. Cheguei a quase levar num torneiro para tirar esse parafuso para mim. Aí eu pensei, vou usar um saca-parafuso, enfim, fiz as minhas manhas e pesquisei, e consegui tirar o parafuso que estava preso lá dentro. Coloquei um parafuso novo, maravilha, acabou o problema. Em relação ao sistema de mira, foi muito engraçado. Como eu falei, eu gostei de descobrir o problema. Pensei em tudo, porque é uma arma que, se você soltar o cano onde estiver basculando, você vacilar, escorregar da mão e soltar, isso aqui vai voltar com tanta velocidade, com tanta potência, essa coisa que você quebra, quando voltar, e o cano vai empenar. Eu conheço vários amigos, várias pessoas com quem eu tenho contato que aconteceu isso e o cano empenou. Conheço outro tanto de gente que comprou arma assim ou recebeu arma assim para tentar dar um jeito, porque o proprietário original vacilou e deixou o cano voltar, soltou o cano na hora de bascular. Então o cano tende a empenar. Uma outra coisa que também acontece, eu nunca tive experiência pessoal, é quando você está basculando, tem uma técnica, como eu te falei, eu cheguei a machucar o ombro aqui porque eu não sabia bascular. Existe uma técnica especial para você bascular uma carabina desse nível aqui. Qualquer carabina Magnum de altíssima potência como essa, você tem que ter uma técnica. Você nunca pode fazer com as carabinas mais simples. Essa aqui, a carabina Magnum,
um dos segredos dela, eu vou contar alguns segredinhos para vocês, um dos segredos dela é você saber municiar. Então você tem que quebrar o cano assim, com tapinha. Repara que a Nitro X1000 não tem bloco, tá? O cano dela é de ponta a ponta igual. A culatra aqui é como se fosse, tem até uma coroa nele aqui. O cano é soldado numa haste aqui que faz o sistema de engatilhamento quando você quebra, né? Puxa para trás aqui a alavanca, tá vendo aqui, ó? Então o cano é soldado numa peça aqui, sem ser num bloco, é um cano direto, e você, quando abre, tem a culatra do cano aqui, ó. Vou girar pertinho aqui para mostrar. Tá vendo? Então você carrega a arma, municia, e depois então você faz a quebrada do cano para armar. Então, como eu faço, eu que não tenho, vamos dizer assim, uma envergadura suficiente para fazer a puxada fácil, eu estico essa mão esquerda, eu sou canhoto, boto lá no muzzle, tá? Para não perder a força e nem correr o risco de estragar o cano, eu uso a mão direita, também no meio do cano, e faço a puxada com a almofada aqui de soleira apoiada na virilha. Aí puxando o corpo, manobrando o corpo também, faço a quebrada. Com isso, eu fui pegando a técnica e peguei o jeito. Eu faço sessões de 100 tiros se precisar, direto, sem me machucar, sem grandes esforços. Não, sempre tem um esforçozinho, mas não é uma coisa que chega a cansar. Eu armo 100 vezes se precisar, fazendo disparos consecutivos, como vocês já devem ter visto em vários filmes aí, e vai muito bem. Então, nunca tente quebrar o cano e depois municiar. É um risco que você corre de dar um problema no cano. Então, eu sempre faço isso, quebro, depois de municiada, armo ela e volto, sempre segurando, nunca solto, para não acontecer disso, correr o risco de soltar e você empenar um cano. E nessas puxadas tem gente que puxa errado e acaba com tanta força que acaba puxando o cano, tirando ele do alinhamento central, puxando ele um pouco para a esquerda, um pouco para a direita. Então tem que pegar a técnica certa de puxar. É como eu falei, dá um tapinha, quebra o cano, coloca a munição, depois encaixa na virilha com muito cuidado, pega com as duas mãos, uma lá na ponta do muzzle e outra no meio do cano, né? Tem gente que faz com uma mão só, faz com as duas, está mais seguro. Puxa, clac, aí não solta a mão principal que está no muzzle e volta sozinho e faz encaixar novamente, tá? Então é uma dicasinha, não soltar o cano e pegar direito, pegar a técnica de abrir o cano para não empenar o cano. Mas com o tempo você repara o seguinte: essas carabinas até 2020, parece, elas vinham o muzzle, que é a focinheira, tá? Ele era preso aqui na ponta do cano por dois parafusos que ficavam aqui embaixo. Dois parafusos que pegavam aqui embaixo. Então você tinha que ter a ponta do cano tem um riscadinho na ponta dele, bem na pontinha, né? Como se fosse para não deixar correr de um lado para o outro. E embaixo tem um talhozinho também aqui, que era onde devia encaixar os parafusos para esse muzzle não girar para um lado nem para cá, tá? A partir de 2020 não veio mais assim, o sistema mudou. O cano continua sendo fabricado do mesmo jeito, tem lá o estriamento na ponta, tem a reentrância aqui, porém o muzzle, a focinheira no caso aqui, é colada na ponta do cano. E o que isso faz acontecer? Com o tempo, você, tanto armar, desarmar, quando você puxa, a mão tende a girar aqui, ó. Tende a girar e esse muzzle acaba afrouxando e dando condição de você mexê-los para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. É um problema que acontece com quase todo mundo isso, né? Então o que aconteceu?
Quando eu percebi que o muzzle, esse muzzle aqui, havia afrouxado, obviamente quando isso aqui gira, a suavizada muda e o disparo tende a sair do lugar. Então eu tive que começar a tentar alinhar, botar isso aqui alinhado na ponta do cano, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui. Tive que começar a tentar alinhar a massa de mira o mais vertical possível para voltar para o lugar original para tentar acertar os alvos. Aí eu descobri o seguinte: quando eu botava na vertical, totalmente na vertical, certinho assim, ó, 90 graus, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui assim, 90 graus, os disparos caíam para a direita. E na medida em que eu rodava ele para a esquerda, eu ia rodando para a esquerda, os disparos iam chegando para cá. Porque, como eu já falei em um outro vídeo que eu expliquei esse problema, jogar a massa para a esquerda é a mesma coisa que puxar a alça para a direita. E vice-versa. Jogar a massa para a esquerda é a mesma coisa que jogar a massa para a direita é a mesma coisa que jogar a alça para a esquerda. Então o que eu precisava, eu não estava querendo desde o começo puxar a massa para a esquerda para poder trazer os disparos para a esquerda. Então o que eu fiz? Eu comecei a girar a massa para a direita. Então girei a massa para a direita, fui procurando, o que eu fiz? Percebi que isso era uma coisa que... Eu pensei que fosse cano empenado, não era cano empenado, não tinha nada para de empeno. Depois, mais tarde, eu descobri por que isso. Mas primeiro eu vou dizer qual foi a solução que eu dei. Eu coloquei uma fita adesiva aqui, uma fita, e outra aqui no cano. Tá? E fiz uma marcação do eixo aqui, tem até uma costurazinha aqui. Tá vendo? Botei uma marcação aqui no eixo. E comecei a girar o cano para a esquerda, o muzzle para a esquerda, e atirando num determinado alvo a uma determinada distância, 25 metros, vamos dizer assim. Quanto maior a distância, maior a precisão. Né? Você sabe que o disparo vai aumentando. Se a diferença em 15 metros é 1 centímetro, em 50 metros pode ser 2 ou 3 centímetros. Então, quanto maior a distância, mais, vamos dizer assim, acurada a arma fica na hora que você regula ela para aquela distância. Então o que eu fiz? Eu botei numa distância boa, acho que 25 metros, e comecei a girar o muzzle para a esquerda e atirar, até a hora que a visada na massa de mira, na alça de mira, alinhada com a massa de mira e alinhada com o alvo, pegou no alvo. Então eu estava fazendo a visada certa, tudo alinhado, a alça, massa e alvo, e o disparo ia lá. Então quando chegou nessa posição que eu não sabia exatamente qual era, eu sabia que era um pouco inclinado para lá, eu marquei o X que estava marcado e eu marquei aqui também. Então eu alinhei a linha que eu tinha feito em relação à massa com o cano, a posição do cano. Depois era aquela posição. Quando uma linha ficava alinhada com a outra, era a posição certa que eu fazia na visada aqui, tá? Fazendo a visada da massa, da alça com a massa, naquela posição, eu conseguia acertar o alvo fazendo a visada correta, alinhando tudo. Tudo alinhado, funcionava. Então, depois que eu vi que era isso, deixei marcado aqui, soltei o muzzle, já estava praticamente frouxo, forcei, soltei o muzzle, usei uma cola permanente, né? No caso, eu acho que foi uma Araldite bicomponente. Limpei bem o cano, tirei qualquer gordura, coisa e tal, e passei a cola tanto no cano como no muzzle. E colei o muzzle, trouxe o muzzle para a posição, colei o muzzle na posição que as duas linhas estavam alinhadas. Tá? As duas marcações ficaram alinhadas, então eu sabia que naquela marcação de alinhamento aqui, que eu tinha feito, era a posição que a massa ficava girada ligeiramente para lá, mas que quando alinhada quando fisada com a alça,
e o alvo, eu consegui acertar. Então repara só. Vou tentar colocar aqui para vocês verem a posição certa. Repara que a alça de mira, a massa de mira, está ligeiramente inclinada para a esquerda. Tá? Está ligeiramente inclinada para a esquerda. Então a arma está na posição correta. Está apoiada. Eu vou até apoiar aqui para garantir que ela esteja, vamos dizer assim, com toda a massa, com todo o... Pronto, está apoiada aqui. E repara que a massa está ligeiramente inclinada para a esquerda. Poucos graus, 3, 4 graus no máximo, de deslocamento para minha esquerda aqui. Com isso, com ela colada assim, hoje em dia quando eu faço a visada, tá? Colocando a alça, a massa e o alvo num alinhamento só, efetivamente eu consigo acertos. Quando eu não acerto é porque eu sou ruim mesmo, porque a bala, o chumbinho vai lá. E foi assim que eu resolvi o problema dessa arma aqui. Agora, por que isso aconteceu? Bom, conforme eu disse, o cano da Nitro X1000 não tem bloco. Tá vendo? O cano é direto, a culatra está aqui, e ele é soldado nessa peça aqui, nesse trilho aqui. Então ele é soldado diretamente nesse trilho aqui, não tem o bloco que é soldado nessa haste. Então essa haste é soldada direto no cano, que é soldado na alavanca, que faz você armar. Tá? Então o que aconteceu? Conversando com quem entende muito de CBC Nitro X1000, pedi para essa pessoa que tem contato lá com a CBC perguntar alguma coisa, ver se descobriu alguma coisa, e essa pessoa, eu vou até dizer quem é, porque eu já falei no outro vídeo, é o Rogério Queiroz. É o Rogério Queiroz, que para mim é o cara que mais entende de CBC Nitro X1000 no Brasil, mais do que muito técnico da CBC. Descobriu o seguinte: olha, isso aqui deve ter sido soldado errado, esse cano ele tem uma posição correta para estar, ele tem um alinhamento correto. Na hora de soldar a máquina, o operador, alguma coisa aconteceu que esse cano girou, vamos dizer assim, para cá um pouquinho. Ele soldou o cano nessa plataforma aqui um pouquinho rotacionado, talvez para a direita. Então com isso os disparos começaram, por conta do raiamento, todo cano tem um raiamento, esse raiamento tem uma posição exata, saiu, tanto que você faz o seguinte: muitos atiradores de precisão usam um nívelzinho, um nível de bolha. Tá? Eles usam um nível de bolha para quê? Para manter a arma estabilizada na horizontal, mais horizontal possível. Então para isso se usa o nível de bolha. Tem gente que usa aqui na culatra, aqui no final da máquina, outros usam aqui em cima, perto da alça de mira, mas repara que tem os bons atiradores das armas mais sofisticadas até tem o nível de bolha. Então o que acontece? Se você não mantiver o nível de bolha zerado, nivelado, o disparo vai para um lado ou vai para o outro. É o que aconteceu aqui. É como se tivessem entortado a arma para cá, né? É como se tivessem feito assim com a arma, olha. Entortado para cá, exagerando, né? É como se tivesse o cano, foi, em vez de ser colado retinho assim, ele foi colado assim. E isso deu problema, foi soldado assim. Então por isso eu tive que deslocar a massa de mira para o outro lado para compensar. Então quando eu faço a visada fica um pouquinho torta, olha lá. Tá vendo? Você viu que nesse último vídeo a Dona Helena até reclamou. Naquele vídeo lá que ela tirou, 80 metros. Ela até reclamou, porque ela falou: olha, tá desalinhado. Eu falei: não, mas é assim mesmo. Faz no olho aqui ficar o ponto vermelho entre os dois pontos verdes e alinhado com o alvo que você vai acertar. Não deu outro. Então toda arma tem esse problema. Ela tem que ser montada com raiamento, com cano na posição que foi projetada para funcionar. Senão o disparo cai para a direita ou para a esquerda. É a mesma coisa que acontece quando você inclina a arma para um lado ou para o outro. Você vai errar o tiro também. Né? Então isso é a prova em conteste de que esse problema aconteceu. Olha o maluco fazendo isso aqui, ó, limpando a arma. Então foi por isso. Então o problema que a minha arma veio foi essa. Quebrou o parafuso, e a outra, esse problema da massa de mira aqui, do cano soldado provavelmente errado, que eu já identifiquei e consertei dessa maneira.
com a ajuda de alguns amigos que pesquisaram para mim, se informaram e me deram essas dicas. Então foram só esses os problemas que eu tive com a arma. Então, os cuidados que você deve ter com a Nitro X1000, quem for comprar ou quem tem usa a Nitro X1000 e tem seus problemas com ela, tem que atentar para alguns pontos. Primeiro, aquilo que eu já expliquei, bascular o cano, saber bascular o cano. Primeiro quebra a Magnum toda essa assim. Quebra o cano, municia, depois você bascula o cano sem soltar o muzzle e volta. E cuidado, aprenda a fazer esse movimento de bascular o cano e energizar a arma. Se você fizer o movimento correto, você não vai se machucar, você vai fazer N vezes, não vai se cansar e não vai ter o risco de empenar o cano. Tá? Isso é um segredinho. O outro segredinho, saber usar o gatilho. O gatilho da X1000 é um gatilho diferenciado. Ele é um gatilho ele é bipartido, olha. Ele tem, tá vendo? Uma parte em cima e outra parte embaixo. Não adianta você querer atirar pegando mais em cima, tá vendo? Ela só vai funcionar se você pegar o gatilho, a unha de baixo, tá? Um pouquinho mais aqui, do meio para baixo, ó. Aí ela funciona. É um gatilho muito sensível e é regulável. Então, outro segredo dela é o seguinte: aprenda a usar o gatilho, tá? Venha puxando devagarzinho e vai. Nunca aqui em cima. Você pode começar com o dedo como eu faço. Eu boto o dedo aqui em cima para evitar fazer um disparo sem querer, desavisado. E depois vou escorrendo o dedo para baixo, naturalmente. Né? Na hora de fazer tá travada, destravo, boto o dedo em cima e vou escorregando para baixo. Depois eu vou puxando lentamente até o disparo ocorrer. Tá? Então o gatilho dela eu acho um ponto extremamente positivo, é um gatilho extremamente bom, diferenciado. Nunca vi um gatilho desse em qualquer outro tipo de arma. Só na série Nitro CBC, da Nitro X da série Nitro X da CBC, tanto acho que na Soft Action, na Nitro 6, na 635, na Nitro X1000, talvez na Advanced, eu não me lembro, talvez seja assim também. Mas foi uma coisa que eu me apaixonei logo que eu experimentei. Eu fui numa loja experimentar a arma em loco, até lá no sul de Minas. Eu passei lá numa loja, numa agropecuária, pedi para ver, eles me deixaram fazer os disparos de experiência. Eu amei o gatilho, amei. Foi aí que eu tomei a decisão de comprar a arma. Verificar sempre os parafusos de fixação, se estão bem apertadinhos, direitinho, e no caso dos aqui de baixo, tá vendo? Tem um aqui embaixo, tem um outro aqui e tem mais dois aqui, do lado do outro, tá? Sempre verificar isso aqui. E outra coisa é verificar quanto ao afrouxamento do muzzle. Se o muzzle começar a afrouxar, é melhor tirar e colar ele, ou se o seu for ainda de parafuso, apertar o parafuso. E ter muita atenção na hora de colocar o muzzle no lugar, para que você tenha a visada correta, como eu tive que descobrir a minha, tá? Esses são os cuidados que você deve ter com essa arma. Fora isso, vamos falar agora das coisas boas. Para concluir, então, eu acho os pontos positivos que se superpõem vão muito além do pouco que possa ter negativo. Negativo, eu não vejo ponto negativo nessa arma aqui. Ela é muito simples, ela é muito potente, extremamente potente. Eu gosto de atirar com ela por isso. Ela manda o chumbo muito longe. Sem precisão nenhuma, eu já consegui atirar com ela, acertar placas grandes de metal a 214 metros. Tá? Mas isso foi uma coisa que para mim não valeu. O que vale para mim é quando eu quero acertar as minhas latinhas lá. Então eu consegui chegar até 180 metros. Hoje em dia estou, vamos dizer assim, voltado para os 150 metros. Mas eu sei que ela vai mais longe. Ela foi a mais. E aqui eu não consigo. Mas quem quiser e tentar, tiver boa visão, um lugar apropriado, ela vai fácil 200 metros, você consegue consistência. Mas então, os grandes pontos positivos dela: ela tem essa potência toda, ela é muito gostoso quando você usa o gatilho da maneira correta, como eu comentei agora há pouco, e você sente o disparo, aquela potência sendo despejada aqui pela ponta do cano. É muito gostoso você ver essa potência sendo despejada, e melhor ainda quando você acerta o alvo. É uma destruição certa. Muito legal, muito legal. Os segredinhos dela são esses. Então, o gatilho sabendo usar. Outra coisa importante, repara essa telha aqui. Essa telha já foi desenhada para você usá-la de maneira correta. O ponto de equilíbrio dela está aqui, ó. O ponto de equilíbrio da arma, tá vendo? Então você tem que botar uma mão aqui.
e outra mão no pistol grip. Mas o detalhe, o segredo é, repara só, eu nunca aperto a arma, eu nunca puxo a arma, prendo a arma no braço. Quando eu prendo, eu erro o tiro. A tendência tenta acertar. Eu passei a ter uma performance melhor na hora que eu apoiei a mão aqui, não apertei. E aqui também eu seguro levemente. Tá? Seguro levemente, puxo levemente o gatilho, sem tender para um lado ou para o outro, porque às vezes quando você puxa o gatilho muito forte, com a mão muito apertada, o disparo, se você for destro, ele vai para a direita, vai para a esquerda. Se você for canhoto, como é o meu caso, o disparo tende a cair um pouquinho à esquerda, por erro de gatilho. Então, dedo bem colocado no gatilho aqui, ó, tá na parte de baixo, como eu falei. A mão não aperte aqui, não aperte o grip, não aperte a telha, deixa apoiada na telha, deixa a mão frouxa aqui, ó. Suficiente só para você sentir que a arma não vai cair para um lado ou para o outro, mas sem apertar e puxar o gatilho devagar, ó. E deixa a arma mais solta possível, embora presa, tá? Presa, mas sem estar apertada. E você faz o disparo. O segredo é esse. É não deixar a arma presa, apoiar no ponto certo aqui. É ruim para você se acostumar? É, porque a arma é muito pesada e você não tem como apoiar o cotovelo no seu, vamos dizer assim, seu quadril. Então, é uma arma que exige para disparos sem apoio, exige um esforço do seu braço, tem que se acostumar, tem que ficar criando muque, é musculação, é academia isso. Eu cheguei a um ponto que, segundo meu amigo Rogério Queiroz me aconselhou, dorme com ela. Eu cheguei a dormir com essa arma no braço, só para acostumar com o peso dela. Depois que você acostuma e faz isso que eu estou te falando, de não prender a arma na sua mão forte, você só segura ela, apoia aqui a telha no ponto certo e usa o gatilho da forma certa, vai ser muito melhor, tá? Então ela tem essas pegadinhas, tem esse segredinho dela, de como atirar com ela. Para mim funcionou muito bem, não sei se vai funcionar para outros, mas, né, o Rogério Queiroz funcionou perfeitamente para ele. O modo de visada dele é que é totalmente diferente do meu. Eu geralmente faço mira centro, eu boto a massa ajustada no centro do alvo. Muita gente usa a base, eu gosto dessa arma, usa centro. Ainda mais porque são disparos de longa distância que eu faço. Então o segredo é esse do tiro dela. Muita potência, um excelente alcance, como eu falei. Precisão fantástica, tanto é que o pessoal usa muito cano de nitro X1000 para fazer PCP. Ele realmente agrupa, tem uns vídeos aí que eu estava escolhendo chumbo para ela, tirando com o Promax, com o Round, com o Sniper Revolver, e repara como ela agrupa bem, ela agrupa muito bem. Eu posso não ser um atirador preciso, mas que a arma agrupa bem, agrupa. Entendeu? Excelente. É uma arma que não é indicada para competições, não adianta você querer, embora ela faça, eu tenha conseguido com ela 15 metros, vamos dizer assim, um agrupamento de menos de 15 milímetros, quase um disparo sobre, não é arma para precisão fina, né? Porque ele é muito potente, é uma porrada essa arma aqui. Não aconselho de jeito nenhum usar nenhum aparelho de mira telescópica aqui, nem luneta, nem red dot, nem ponto laser, nada. Essa arma tem um coice muito pronunciado. Ela não, embora ela tenha o trio rabo de andorinha aqui, ela não se presta para isso. O pessoal usa, às vezes bota aqueles tipo Scope Demon, aquela coisa que para ajudar a não quebrar a luneta, mas eu acho que não vale a pena não. Nessa arma é mira aberta, cara, é mira aberta. Cheguei a pensar em usar um amigo meu até sugeriu, chegou a fazer um protótipo de uma mira tipo Winchester, daquela que você sobe e escamonteia aqui para disparos de maior distância, mas como eu fixei em 150 essa aqui vai muito bem. 180 dá para regular o uso de mira, mais 180 aí você tem que fazer compensação. Mas a 150 que eu gosto de atirar com ela, que é o máximo que eu estou fazendo hoje em dia, é perfeito, dá perfeito para isso. Os vídeos mostram isso, tá? Então não é indicada para competição. Eu acho que ela é ótima para plinking. Talvez ela é pesada para competição. A arma aqui para você para carregar ela é pesada, 4 kg e pouquinho. Ela é pesada de armar, ela é pesada de segurar e fazer visada. Para disparos apoiados, para quem gosta, eu acho que talvez faça competições aí de 25 metros em field target, eu não sei. Mas eu uso para plinking, gosto dela para lazer só. Eu não sou um atirador esportivo, eu sou um atirador de fundo de quintal.
Então ela é perfeita para plinking, tem um ótimo custo-benefício. Na época eu paguei por ela um preço bem galinha morta, bem baratinho. Hoje em dia eu não sei, deve estar na faixa dos seus 2.000 e varada. Ainda assim, para uma arma Magnum, ela está com preço campeão no mercado. É fabricação nacional. Eu acho que é a única arma nacional brasileira que é conhecida no exterior. Lá ela é conhecida como Megatech. Megatech 1000, alguma coisa assim, ou 1300, quando é no caso da 4,5, né? Mas é uma arma conhecida como Megatech, uma coisa assim. Ela é muito conhecida no exterior, tá? Principalmente no leste europeu, ela é muito exportada para lá. O pessoal gosta dessa arma potente. O pessoal da Rússia, por exemplo, ama isso aqui. É porrada lá. Então ela tem uma construção muito robusta, tá? Ela já caiu da minha mão uma vez, não aconteceu absolutamente nada, deu uma ligeira arranhadinha aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí, uma ligeira arranhadinha aqui, muito pequena e só. É uma arma que não dá para ficar se embrenhando no mato com ela, porque ela é muito comprida, muito pesada, então é uma arma realmente para plinking. É uma manutenção fácil. O gatilho aqui é muito complicado, para quem monta e desmonta esse gatilho aqui, ele é muito complicado. Então muito cuidado se você precisar desmontar esse gatilho e remontar. Tá? Fora isso, é uma arma bastante simples, fácil de manutenção, fácil de montar, desmontar, trocar peças se precisar. Nunca troquei nada nela, não precisei trocar puxa, não precisei trocar anel de O-ring, não precisei trocar nada, só, como eu falei, o parafusinho aqui. E eu já tentei atirar apoiado com ela, né? Mas não consigo, não funciona. Eu consigo, os melhores resultados que eu consigo são com mira aberta em pé sem apoio. Apoiado realmente não funcionou, não funciona, eu não gosto de atirar apoiado. Então, para mim, essa arma aqui é fantástica. Gosto muito de atirar com ela. Agora, então, que eu descobri a manha dela e o problema que a minha arma tinha, eu acho que muitos de vocês devem ter um problema parecido com esse. Tentem resolver dessa maneira, mexendo no muzzle. Se aqui você não tiver regular o suficiente, porque eu puxei tudo para cá, né, aqui, e não resolveu. Depois eu puxei, botei no meio, centralizei, mexi só no muzzle e colei o muzzle na posição certa, 2 graus de diferença aqui. E tá vendo? Ele ligeiramente inclinado para apoiar aqui na minha mão, ligeiramente inclinado para lá, para a esquerda. Esses 2, 3 graus aqui foram suficientes para alinhar o aparelho de mira e fazer com que tudo funcione muito bem. Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado as informações. É o meu review definitivo dela, minhas opiniões. Vale a pena? Muito, vale muito a pena. É uma arma que não tem meio termo, uma pessoa ama ou odeia. Tem gente que odeia, não se adapta a ela, não consegue lidar com o peso dela, ou se machuca quando tenta bascular, é cansativo. Não é arma para criança, não é arma para mulher, não é arma para gente velha. Eu sou velho, mas já peguei a manha, mas daqui a pouco talvez eu não consiga mais, vamos ver. Mas é uma arma maravilhosa, eu gosto muito, e eu sou da turma que ama. Tem gente que odeia, eu amo. Tá? Essa aqui eu não troco, não vendo, não empresto. Gosto demais de atirar com ela, só não atiro mais aqui, que ela é muito esporrenta aqui para casa. Mas de vez em quando eu faço uns 5 disparos aqui. Hoje em dia estou ficando econômico, estou ficando mão de vaca, porque como eu resolvi o problema, com pouquíssimos disparos, às vezes com um disparo eu resolvo a parada. Então quando tem uma parada que resolver lá embaixo, talvez eu resolva hoje, tá? 15 metros na VRP sem apoio, só para não perder o hábito. Ontem eu mandei uma latinha para o inferno, 15 metros na VRP sem apoio, explode a latinha. E hoje vai ser talvez um alvo um pouco diferente, que vai virar um vídeo depois, surprise, mas é só para manter a bichona aqui, tá? No pique, nitro, famosa CBC Montenegro F22 Nitro X1000, tá? É o nome completo, nome e endereço da bicha que tá aqui, com 3 anos e meio de uso. Foi comprada, se não me engano, em abril de 2019. Tá aqui a bichona, linda e maravilhosa, que eu não abro mão. Muito obrigado, um abraço e façam bom uso das armas que vocês têm.